Olá, meu amigo, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre um tema bem interessante, né? Hoje eu vou falar de um assunto que, se você pesquisar um pouquinho aí na internet, você vai achar o Hiperlinkados, o Biblecast também, que vai trabalhar uma série chamada Fator Melquisedeque. Eu não estou aqui para falar todos os assuntos concernentes ao Fator Melquisedeque. Caso você queira ter uma profundidade maior sobre tal assunto, vá no Hiperlinkados, Fator Melquisedeque, e procura também Biblecast-Fator Melquisedeque. Contudo, vou trabalhar o tópico central, provavelmente, do que é o Fator Melquisedeque. Neste momento, pegue sua Bíblia, vamos para Atos 17, verso 30. Pegue sua Bíblia, vamos destrinchar a palavra de Deus. Mas antes disso, feche seus olhos, porque nós vamos falar do que vem do Senhor. E para falar do que vem do Senhor, nós temos que pedir pelo Espírito Santo a sua guia. Feche os olhos. Pai querido, estamos aqui neste momento para estudar a tua palavra, os teus ensinos. Pedimos humildemente que sua mão se repouse sobre cada um de nós e que a nossa vontade seja ignorada e que seja feito unicamente o teu desejo. Guia-nos conforme o teu querer e nos mostre, Pai, as tuas verdades. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Queridos, algumas vezes quando a gente está estudando a Bíblia ou até ensinando, erroneamente utilizamos um texto que se encontra em Atos 17, verso 30. Ora, diz bem assim, ora, não levou em Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E as pessoas falam assim, olha, Deus não leva em conta de ignorância, então agora é a hora de você se entregar a Deus. Apesar do apelo ser bonito, assim, olha, Deus não liga para o teu passado, vem e se entregue. Mas se a gente analisar, tem uma problemática. Qual seria a problemática do texto? Uma salvação pautada na ignorância. Como é que fulano não, como é que fulano vai salvar? Não, ele estava na ignorância e como ele estava na ignorância, ele está salvo. Opa, peraí. Significa que a salvação vem pela ignorância? Existe salvação pela ignorância na Bíblia por um acaso? Porque se não saber das verdades prescritas na Bíblia, pelas verdades da palavra de Deus, é um quesito importante até para a salvação, então malditos somos nós que ensinamos a palavra. Não é mesmo? Já que a gente tira as pessoas da ignorância, ou seja, agora você sabe, Então deveríamos nós, se formos portar isso em pauta, devíamos nós parar de ensinar a Bíblia, pegar tudo que nós sabemos, irmos para um reduto, um lugar bem escondidinho nas montanhas, nas cavernas e ficarmos lá até a morte. Se isso fosse verdade. É claro que a salvação, de acordo com Efésios, interessante que a Bíblia está abrindo direto em Efésios, estou estudando bastante Efésios esse trimestre, com a lição de escola sabatina. Efésios 2,8 diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça, pela fé, né, mediante Cristo Jesus. Isso não é de obras, né, não é das nossas ações, é algo que vem de Deus. A nossa única questão que nós temos que fazer para sermos salvos é aceitar a Cristo. Contudo, continua a questão. Então, por que falamos que Deus não leva em conta o tempo de ignorância? E se Deus não leva em conta o tempo de ignorância? Por quê? Bom, se o fato de não conhecer a Deus for um quesito para a salvação, que nem eu comentei, fica estranho. Mas se nós formos para Oséias, né, Oséias é o livro que vem depois de Daniel, vamos lá para Oséias, no capítulo 4. Oséias capítulo 4, nós vamos ver uma coisa interessante. Oséias 4, versículo
6. Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Daí ele vai falar, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E continua. O meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Oséias 4:1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O povo perece por não conhecer a Deus. Então, não conhecer a Deus leva a perecer, não a ser salvo. Não existe salvação pela ignorância. Não conhecer a palavra de Deus leva à perdição. Então, por que aplicamos esse verso desse jeito? Ou qual que é o contexto desse verso? Bom, Paulo estava em Atenas. Atenas é uma cidade que tinha aproximadamente 5.000 a 10.000 ídolos. Era muito ídolo. Os historiadores dão que, nos relatos históricos, que havia mais ídolos do que pessoas na cidade de Atenas. Paulo chega lá e encontra um altar ao Deus desconhecido. Verso 23 aqui de Atos 17. Porque passando e observando os vossos cultos, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração eleitas. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou em conta o tempo da ignorância, não de ignorância, da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o verso não fala tempo de ignorância, é o tempo da ignorância. E que ignorância Paulo está se refletindo aqui? Qual que é a ignorância que Paulo está querendo dizer? Simples, meus queridos, é só ler o texto. A ignorância que Paulo está falando é a ignorância do nome de Deus. Porque os atenienses tinham um altar ao Deus conhecido, eles não conheciam o nome de Deus. E Deus não leva em conta esse tempo da ignorância, porque isso não é importante. Saber ou não saber o nome de Deus. Então é sobre esta ignorância que Paulo está falando. E além do mais, nós temos que sempre lembrar que nós, como cristãos, temos como dádiva falar do Evangelho. Temos como dádiva ensinar o Evangelho. Deus não precisa da gente para pregar. Deus tem muitas pessoas melhores do que nós para falarmos do Evangelho. E outra coisa, não somos advogados de Deus. Deus tem pessoas muito melhores do que o Rafael para ser advogado dele. Tem anjos muito maiores, muito mais poderosos e muito mais sábios. Nós, como cristãos, temos a dádiva de poder pregar o Evangelho. Isso é uma dádiva. E para deixar muito claro isso na sua mente, Deus não precisa de nós para pregar o Evangelho. Lembra quando Abraão encontra Melquisedeque? Melquisedeque não tinha linhagem alguma abraâmica. Melquisedeque não é dado nem pai, nem mãe, não fala nada sobre ele. Mas é dado que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro, ou Eruel,
o sogro de Moisés, Eruel, tanto que é o primeiro nome de Jetro, significa amigo de Deus. Ele também é dado como sacerdote do Deus Altíssimo, um homem temente a Deus. Então, Deus não precisa do Rafael, do José, do Pedro para pregar o Evangelho. Nós temos a função de pregar o Evangelho por dádiva. Porque pregando o Evangelho nós aprendemos mais e também nos aproximamos dos nossos irmãos. É uma dádiva de Deus, não uma obrigação, é um prazer falar de Deus aos outros. E falando de Deus, nos aproximamos dele, aprendemos sobre ele e nos aproximamos dos nossos irmãos. Que dádiva maravilhosa! E para ficar claro que você não é peça fundamental para que o Evangelho seja pregado para o mundo todo, esteja ciente disso. Em Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, os atributos de Deus são muito maiores do que nós, é muito maior que o cristianismo, é muito maior que o judaísmo. Deus não precisa de nós para pregar o evangelho. É muita arrogância da nossa parte achar que nós somos peças vitais. Porque a Bíblia fala que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Deus não precisa de nós. Deus nos concede a dádiva, a bênção de podermos falar do evangelho. Não é que agora a gente vai relaxar e largar, não. Nós temos que pregar, porque Deus mandou a gente fazer isso. E mandou isso não é porque se nós não pregarmos o evangelho não vai chegar a ninguém, não. É porque quando pregamos, nos aproximamos de Deus, nos aproximamos dos irmãos e nos aprofundamos e nos apegamos mais à fé, nos achegamos mais a Deus. Quanto mais a gente fala de Deus, quanto mais a gente vive a palavra de Deus, mais nós queremos estar perto dele. Mais nós nos preparamos para o céu. E mais nós compreendemos o quão falhos nós somos. Nós somos pecadores, nós somos podres. Mas Deus nos dá essa bênção. Mas para aqueles que a mensagem não chegou, para aquele índio que estava aqui antes de 1500, os atributos invisíveis de Deus o fizeram conhecido para aquele índio. Através das coisas que Deus criou. Então, querido, a dádiva da pregação não é porque você é peça fundamental na pregação do evangelho, mas sim porque quando você ensina o evangelho, quando você fala a palavra de Deus, que é uma ordenança de Cristo, e de pregar o evangelho para todos, para Jerusalém, para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Essa foi a ordem que Cristo deu aos discípulos. Preguem o evangelho. Essa é uma ordenança, é uma ordem. Temos que pregar o evangelho. Por quê? Porque é uma dádiva divina. Porque é uma bênção que Deus nos dá. Para nos aproximarmos de Deus. Para nos aproximarmos de nossos irmãos. E para nós aprendermos mais a palavra. E quando você fala da palavra de Deus, você consequentemente aprende mais. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, está me ensinando mais do que Deus tem a nos dizer. Só que, beleza, compreendemos isso, mas, Rafael, o verso de Atos 17:30 então está sendo mal aplicado. A aplicação dele não está correta, para falar que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Como eu vou falar para aquela pessoa que está estudando a Bíblia, como eu vou falar para aquela pessoa que agora é hora de se arrepender, que Deus quer que ela se arrependa, que Deus não ligará para o passado dela se ela entregar a sua vida a Deus. Como eu posso falar isso? Aonde na Bíblia está escrito? Ou o que eu posso fazer para falar para a pessoa que se ela se arrepender do seu mau caminho, que se ela buscar a Deus de todo o coração, Deus ignorará o passado dela? Que Deus não levará em conta o seu passado? Bom, nós temos alguns versos, mas eu vou ficar com Ezequiel. Vamos para Ezequiel. Vai lá, meu querido Ezequiel.
Ezequiel, um livro maravilhoso da Bíblia. Eu acho espetacular. Vamos para o capítulo 33. Eu ia usar outra passagem, mas vou utilizar a passagem do capítulo 33. Ezequiel tem 2 vezes a mesma sequência de versos. Só que uma eu não lembro onde está. Eu sempre me perco. Então, Ezequiel 33, que está mais na minha mente, eu vou falar. Ezequiel 33, do verso 17 ao verso 20, diz bem assim, ó. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, a casa de Israel. E tem... E o verso 10 também é muito interessante, ó. Do 10 em diante. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, falando para Ezequiel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva, convertei-vos dos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ele no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Olha, se o perverso se converter da sua perversidade, os seus atos de perversidade do passado não cairão sobre ele. E agora eu vou tentar achar rapidamente o verso anterior que eu citei. Vamos lá. Aqui, ó. Ezequiel 18, versículo 21 ao 24. Vou pegar do 19 até o 24. Olha, Ezequiel 18 é maravilhoso. É perfeito para mostrar para a pessoa, olha, você pode ficar tranquilo. Se você se converter, se entregar a Deus, Deus não ligará para o seu passado. Ele abandonará todo o seu passado. Vai ficar para trás e lhe fará uma nova criatura. Para falar para a pessoa que não há problema no seu passado desde que ela se entregue a Deus, desde que ela se converta, este verso mostra claramente o que o Senhor tem a dizer. Verso 19 do capítulo 18 de Ezequiel, até o verso 24. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, preste atenção, verso 21, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo
todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão, com o que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. A Bíblia é muito enfática. Ezequiel 18 é espetacular. Deus quer que o perverso se converta, e quando o perverso se converter, Deus esquecerá do seu passado. Deus esquecerá do seu passado. E é isso que é importante. Esse verso é um dos versos que dá para se mostrar para a pessoa. Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso. Só que nós não podemos aplicar coisas de forma incorreta perante a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui falando com você, meu amigo. Então, sempre que for ler a palavra de Deus, leia com carinho. Esquadrinhe as Escrituras, examine as Escrituras, se aprofunde nela. Que com toda a certeza, você verá o quão maravilhoso é Deus. E gritará para o mundo que esse Deus é maravilhoso. Queridos, fique com Deus. Até mais. Vejo vocês em breve.